Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema um pouco delicado e que eu não costumo falar com tanta frequência, porque existem certas preocupações da minha parte em relação a falar sobre isso. É sobre a questão do assédio sexual a mulheres. E por que eu não costumo falar muito? Porque existem várias críticas quando homens falam a respeito de assédio contra mulheres, porque nós não passamos por isso. E de fato é relevante a crítica, é mais do que óbvia, realmente nós não passamos pelo assédio que as mulheres passam. Então se diz que nós não temos uma consciência da realidade que elas vivenciam e por isso nós não temos condição de falar a respeito, assim como héteros não têm condição de falar sobre o que é ser homossexual ou homoafetivo. É uma outra questão também, não vou entrar em discussões muito extensas, mas eu uso o termo homossexual ainda porque a sexualidade para a psicanálise é outra coisa que não tem nada a ver com limitação a sexo. Por isso que eu ainda utilizo esse termo. Mas homoafetivo significa por relação à afetividade, de que homossexuais ou homoafetivos não apenas se encontram para transar, mas eles têm uma vida afetiva juntos, é amor, é relação, é sentimento, é vivência conjunta, então não é um mero encontro para relações sexuais, como pode dar a impressão para quem não entende o que é sexualidade quando se refere a homossexuais. Mas enfim, a crítica é válida, realmente homens não vivenciam o assédio sexual no seu dia a dia, ao menos não da forma que a mulher vivencia, mas também acredito que se fôssemos levar isso em consideração, nenhum médico, por exemplo, poderia falar sobre oncologia se não teve câncer. Então, eu acredito que também não é bem assim. É uma crítica válida, deve ser considerada. Existem aspectos que nunca o homem vai entender a respeito do assédio sexual porque não vivencia, mas o fato de não vivenciar também não nos impede de estudar a respeito e de tentar compreender, ao menos teoricamente, já que na prática a gente não convive com isso. E acredito que talvez nesse sentido eu possa ser melhor ouvido por homens. Então esse vídeo não é direcionado especificamente a mulheres, não há nenhum problema em assistirem, obviamente, mas as mulheres vivenciam no seu dia a dia e sabem muito bem do que eu vou estar falando aqui. Já os homens talvez nem sempre seja tão evidente para a maioria dos homens essa situação e o que realmente a mulher sente e passa com certas situações. Eu não vou ter como expor o que a mulher sente e passa, porque, como eu disse, eu não vivencio isso e a maioria dos homens não vai ter como compreender plenamente porque não vivencia isso. Mas, minimamente, a gente consegue ter um esclarecimento melhor a respeito. Então, por exemplo, muitos homens assoviam atrás da mulher, falam coisas que julgam como elogios, como alguns são um pouco mais delicados, falam que a mulher é bonita, que a mulher é atraente, outros são um pouquinho mais brutos na forma de se expressar e acabam falando que a mulher é gostosa, entre outras coisas que eu não preciso ficar mencionando aqui. E aí muitos justificam essa atitude afirmando que é um elogio. Tá, eu gostaria de convidar aos homens que estão assistindo imaginarem a seguinte cena. Você, digamos, é 10 horas da noite, agora tem um limite, eu não lembro qual é o horário limite para sacar dinheiro no banco, mas digamos é 10 horas da noite e você foi ao banco e você sacou R$1.000 da tua conta. E você sacou por qualquer motivo esse dinheiro e você está saindo do banco às 10 da noite, a rua está completamente deserta, não tem ninguém, você está caminhando em direção ao teu carro e você percebe que vem uma pessoa mascarada, que você não consegue enxergar o rosto, correndo atrás de você. E aí essa pessoa diz: "Ei, amigo, vem cá, vamos conversar um pouco, vamos bater um papo." E no olhar de canto você tem a sensação de que essa pessoa está escondendo alguma coisa dentro da roupa. Como que você vai se sentir? Pois é, talvez seja algo parecido ou minimamente próximo disso que uma mulher sente quando o cara fala: "Ei, você é moça bonita." Talvez seja próximo disso que uma mulher sente. Como eu disse, não posso afirmar isso porque não sou mulher, não passo por isso no meu dia a dia. Mas o que as mulheres relatam e o que a gente sabe
pela construção social que temos, é que quando você mexe com uma mulher, quando você assovia, quando você diz que a mulher é bonita, ou quando você é mais pejorativo, dizendo que ela é gostosa e outras coisas, o que vem na cabeça da mulher não é, ah, nossa, ele tá me admirando, não. É o que ela é ensinada desde pequena a ter na cabeça. Ele pode a qualquer momento me agarrar e me estuprar e me matar. Porque a mulher é ensinada. Nós ensinamos as nossas crianças, principalmente as meninas, desde pequenas, que a qualquer momento elas podem ser agarradas, estupradas e mortas. E não ensinamos à toa, porque nós vivemos em uma sociedade que essa é a realidade, infelizmente. Existem países muito piores do que o Brasil nesse aspecto, mas o Brasil também não está muito longe, não está muito seguro e não é um ambiente hospitaleiro para as mulheres. Então, quando você assovia atrás de uma mulher, quando você fala da aparência dela, o que vem na mente dela, a primeira coisa que vem na mente dela é o que talvez viria na sua mente se você tivesse acabado de sacar dinheiro no banco, sair na rua deserta e um cara que você não conhece vir correndo atrás de você pedindo para falar com você. A primeira coisa que vai passar na tua cabeça, esse cara vai me assaltar. E não é diferente da primeira coisa que passa na cabeça de uma mulher quando um cara assovia atrás, quando um cara mexe com ela, ou quando um cara começa a caminhar ao lado dela, um cara que ela não conhece, não faz ideia quem é, começa a caminhar ao lado dela. Uma das primeiras coisas que vem na cabeça dela, esse sujeito pode me agarrar, me estuprar e me matar a qualquer momento. E aí você quer que a mulher ainda seja grata ao suposto elogio que você faz. Que é pior, tem cara que assedia a mulher, que é crime, lembramos, assédio sexual é crime. O cara assedia sexualmente a mulher e ainda, muitas vezes, fica pé da vida e faz um showzinho, ainda xinga a mulher, porque a mulher não responde ao assédio dele. Esse é o cúmulo do absurdo no qual nós vivemos. Então, é preciso que entendamos que para a mulher não é elogio. E aí, eu também convido, e aqui, aí sim, apesar de eu ter dito no início que o vídeo não era necessariamente para mulheres, mas isso é uma atitude que também vem parte de mulheres fazendo, e é uma coisa que nós temos que nos corrigir socialmente, e todos somos ensinados a fazer isso, e é uma atitude que talvez seja errada, é a de falar sobre a aparência do outro. Então, o que a gente é ensinado muitas vezes desde pequeno? Nossa, que criança linda, que olhos lindos. Primeiro, normalmente essa formação é racista pra caramba. Porque se diz que a criança é linda, que os olhos são lindos quando a pele é branca e o olho é azul ou verde. Cabelo loiro. Não costuma ser, algumas pessoas sim, mas não costuma ser muito dizer para uma criança negra de cabelo castanho que ela é linda, que ela é maravilhosa. Então já começa por aí, já é um racismo enorme você falar isso. Segundo, a criança te pediu opinião sua sobre a aparência dela? Possivelmente não. Os cuidadores, até é importante sim, para os cuidadores falarem para a criança que ela é linda, trazerem isso para que ela desenvolva uma autoestima. Mas pessoas de fora não têm que opinar sobre a aparência da criança. Até mesmo porque muitas vezes você comete erros sem nem mesmo perceber. Tem dois irmãos juntos e você fala para o mais novo, porque normalmente a criança mais nova tende a atrair mais a atenção, fala para o mais novo que ele é lindo, isso e aquilo, e o irmãozinho que está do lado não está nem aí. Você nem olha para outra criança que está do lado. E aí você imagine que tipo de entendimento você desenvolve na mente dessa criança quando você elogia um monte a criança que está ao lado dela e nem nota a presença dela. Então já começa por aí. Isso é comum a homens, mulheres, a todo mundo fazer esse tipo de coisa. Ficar falando da aparência do outro. Eu já ouvi várias vezes de pessoas que eu estava bonito, que eu estava elegante. Tá, ok, eu no meu caso não me afeta porque eu entendo a proposta social disso, eu entendo que é uma maneira de, digamos, entre aspas, fazer um agrado ao outro, levantar a moral, entre aspas, do outro, mas temos que nos questionar até onde isso é válido, porque é isso que abre brecha para aí existiu o assédio, porque a linha não é tão tênue assim, mas as pessoas enxergam como muito tênue, de você falar sobre a aparência de uma pessoa em um momento próprio e de você falar sobre a aparência dela em momentos que talvez não sejam tão próprios. Então temos que rever essas questões de ficar falando sobre a aparência do outro. Se o outro não me pediu opinião sobre a aparência dele, talvez não caiba eu estar expondo opinião.
E esse é o primeiro e talvez mais importante entendimento que nós temos que ter. Então não cabe a nenhum homem ficar julgando a aparência da mulher. Se ela não te pediu opinião, não importa se você acha ela bonita ou não, se você acha ela atraente ou não. Segunda coisa, entender que para uma mulher, quando um estranho se refere à aparência dela, não é um elogio, é uma ameaça, como eu mencionei anteriormente no exemplo do sujeito que você não conhece e grita atrás de você quando você acabou de retirar dinheiro do banco. Então é uma ameaça, não é um convite para uma conversa, você se sente ameaçado. Porque afinal você sabe que você está com uma quantia de dinheiro, você não tem ninguém por perto e a pessoa que você não conhece está pedindo para falar com você, pera lá. Então, entendendo isso, fica mais fácil entender porque que normalmente quando caras assoviam ou mexem com a mulher, ela apressa o passo. Por que que ela entra numa loja, ela entra num lugar? Ela não se sentiu elogiada para entrar num lugar para apressar o passo. Normalmente, se a pessoa se sente elogiada, ela não vai sair correndo. Se ela sair correndo é porque ela está com medo, não porque ela se sente elogiada. E rever realmente esses conceitos. E rever vários outros conceitos, principalmente entre os homens que querem combater o machismo e que às vezes acabam sendo extremamente machistas. Como, por exemplo, a frase clássica: ai, se fosse tua filha, você mexeria assim? Isso é a frase mais machista e nojenta que existe. É uma das mais, tá entre as mais. Não importa se é filha do sujeito ou não. Toda mulher merece respeito, não interessa se é tua filha, tua mãe, tua esposa. Não interessa. Todo ser humano merece respeito e toda mulher merece respeito. Não importa. Não precisa comparar a filha para que se tenha respeito. O que você tem que fazer é olhar para esse sujeito e falar: escuta, isso que você está fazendo é crime. Ela tem o direito de andar na rua sem ser assediada. Ela não tem a obrigação de aguentar um criminoso como você mexendo com ela na rua. É isso que você tem que dizer. E não se fosse tua filha, se fosse tua mãe, se fosse tua esposa. Porque essa frase é extremamente machista. E ela só afeta o sujeito porque ele se sente no direito de propriedade sobre a filha, sobre a esposa. Por isso que afeta ele. Que é outra coisa que deve ser combatida. A ideia de que o outro é propriedade minha. Nenhuma mulher é propriedade de ninguém, além dela mesma. Então é isso um pouco, como eu mencionei. É uma temática complexa de trabalhar. Dado o fato de que eu não estou diretamente envolvido, mas também, por outro lado, acredito que não estar diretamente envolvido me dá uma análise mais sóbria. Porque também o que eu vejo muitas vezes é algumas mulheres também se posicionando a respeito disso, mas dado a estarem intrinsecamente envolvidas nisso, acabam se exacerbando e trazendo de uma maneira que não é muito produtiva essa temática. Então, por isso eu optei por falar a respeito, mesmo com tato, mesmo com cautela, porque sei que é uma temática delicada, não é necessariamente por medo do que vão falar, do que vão comentar, mas é porque entendo que é uma temática delicada, é uma temática que precisa ser trabalhada realmente com essa delicadeza. Obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Se não são inscritas ou inscritos no canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e até um próximo.